CENFIM. 100% de empleabilidad en un sector de éxito. Formación orientada al saber hacer. Formación centrada en la empresa y en el participante. La industria metalúrgica, metalmecánica y electromecánica exporta rigor y precisión, innovación, ingeniería incorporada en los servicios, empresas competitivas, empleabilidad y capacidad de crear valor. El sector metalúrgico, metalmecánico y electromecánico es la base de la industria de la construcción civil, aeronáutica, naval y de transportes, así como de los productos metálicos, de los equipos eléctricos, de las máquinas no eléctricas y bienes de equipo, de los equipos médicos quirúrgicos, así como de las energías limpias, entre otros. Su relevancia y su potencial se encuentran en todos los objetos cotidianos que nos rodean, tanto en los electrodomésticos de nuestro hogar como en los móviles, ordenadores y transportes. Su empleabilidad y competitividad están garantizadas por una formación profesional, capacitadora, cualificada y certificada, dirigida a empresas, adultos y jóvenes. El CENFIM, como el mayor centro de formación profesional de la industria metalúrgica y metalmecánica de Portugal, apuesta por la formación profesional de los recursos humanos del sector impartida en sus centros de Arcos de Valdevez, Trofa, Amarante, Hermesinde, Oporto, Oliveira de Acemeis, Mariña Grande, Caldas da Raíña, Peniche, Santarém, Torres Vedras, Lisboa y Sines. Nacido ya hace 30 años, en enero de 1985, gracias al protocolo celebrado entre el IFP, Instituto del Empleo y Formación Profesional, la AINMAP, Asociación de Industriales Metalúrgicos, Metalmecánicos y Afines de Portugal, y la ANEME, Asociación Nacional de las Empresas Metalúrgicas y Electromecánicas, el CENFIM apoya y fomenta la revalorización de personas y empresas. Eu fico muito satisfeito por poder associar-me à passagem deste aniversário do CENFIM, dos 30 anos do CENFIM. É para mim particularmente gratificante poder dar nota da importância e do reconhecimento do qual o CENFIM é merecedor no que toca à indústria portuguesa, à formação de quadros qualificados para a indústria portuguesa e, consequentemente, para o desenvolvimento e o crescimento da economia nacional. O CENFIM é um magnífico exemplo da importância e da valorização da formação profissional no que toca à sua ligação às empresas e ao tecido económico. É fundamental que a formação profissional tenha lugar cada vez mais e de forma cada vez mais sólida dentro das empresas e em contexto de trabalho, pois só dessa forma se consegue corresponder às necessidades da economia e às necessidades do país. O CENFIM é uma instituição de formação profissional criada há 30 anos com o objetivo de formar quadros profissionais de qualidade para o setor metalúrgico e eletromecânico nacional e, simultaneamente, se ocupa da investigação de novas tecnologias de produção, acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos que se estão verificando no mundo e adequados ao setor metalúrgico e eletromecânico. A EMAP entende que a formação profissional é um vetor estratégico fundamental para o sucesso das empresas. E, nesse sentido, entende que as empresas devem fazer uma aposta na qualificação dos seus ativos, assim como o setor e o país na formação dos jovens. A EMAP, desde a primeira hora, esteve na formação do CENFIM. Ao comemorar o 30º aniversário do CENFIM, a EMAP quer reafirmar o seu empenho na gestão deste centro protocolar, quanto mais não seja pela exigência das suas empresas associadas, que têm tido excelentes resultados com os formandos vindos deste centro protocolar. Nuestras características. Formación a medida.
Apoyo técnico y organizativo. Formación continua certificada. Formación modular certificada. Reconocimiento, validación y certificación de competencias, RBCC. Certificación de soldadores, ATB. Certificación Autodesk, ATC. Certificación de técnicos de instalación y mantenimiento, DGEG. Protocolos con 11 universidades. Protocolos con centros tecnológicos. Entidad certificada por APCER. Entidad acreditada por la Dirección General de Energía y Geología, DGEG. En el CENFIM, la formación se desarrolla a través de cursos compuestos por 12 tipos de actividades: construcciones mecánicas, construcciones metálicas, mantenimiento y automatización industrial, proyecto, diseño, electricidad y energía, informática, tecnologías de la información y comunicación, organización y gestión industrial, calidad y medio ambiente, administración, comercio y marketing. Formación, educación. ¿Cómo lo hacemos? Un diagnóstico centrado en los perfiles profesionales. Un concepto centrado en una formación modular, capitalizable y capacitadora. Una planificación basada en la flexibilidad y centrada en las necesidades del cliente. Una formación basada en la pedagogía del éxito. Una evaluación continua de los conocimientos. CENFIM, Centro de Formación Profesional de la Industria Metalúrgica y Metalmecánica. Presta servicios integrales a empresas. Formación a medida de las empresas. Estudios de diagnóstico de evaluación y de impacto. Apoio técnico e organizativo. A Tecnogel é uma empresa que faz projetos e máquinas especiais. Neste momento nós temos 47 funcionários. Destes 47 funcionários, cerca de 60% são oriundos de centros de formação, especialmente do CENFIM. A Tecnogel existe porque conseguimos ter o apoio do CENFIM. É uma empresa que precisa de funcionários muito especializados e o CENFIM tem-nos dado essa garantia. São 30 anos do CENFIM, passaram depressa, mas que claramente contribuíram para o desenvolvimento de muitos profissionais, muitos jovens, que de alguma forma resolveram muitas das dores de cabeça dos empresários, nomeadamente da indústria de moldes. Contribuíram de forma definitiva para, digamos, criarmos, uma nova onda de juventude na indústria, jovens bem preparados e, portanto, estamos todos de parabéns, diria eu. A experiência da AMAL com o CENFIM tem sido na utilização de formandos que têm sido formados no CENFIM, que no fundo são nossos colaboradores aqui. Em termos de estratégia global de internacionalização, nós precisamos que haja um apoio na formação para que as empresas possam realmente se implantar nestes locais. E aí o CENFIM tem um papel muito importante, portanto, nesse apoio à formação que é necessária para a expansão das próprias empresas. A minha primeira experiência com o CENFIM foi na qualidade de formando, em 1987, onde dei os primeiros passos na informática, com o lote 1, 2, 3, e ainda nesse ano também frequentei uma ação de formação profissional na área da logística. Ao longo destes 26 anos que a CIMI tem, temos colaborado com o CENFIM, utilizando os vários formandos que vão saindo ao longo de todos os anos, as dezenas e dezenas de formandos. Portanto, é uma das nossas fontes de recrutamento. Quer os nossos quadros, quer os nossos operários, na frequência, tanto anualmente, dos vários cursos que o CENFIM promove. Imparte formación continua para adultos. Formación modular certificada del Catálogo Nacional de Cualificaciones, CNQ. Formación continua, perfeccionamiento. Educación y formación de adultos, EFA.
Reconocimiento, validación y certificación de competencias, RBCC. O primeiro contacto que tive com a indústria ou com o trabalho foi exatamente devido ao percurso de vida que tive com o Sem Fim. O Sem Fim marcou-me num momento em que eu era um jovem de 13 anos, em que devido a altura a um formador que fazia parte dos quadros do Sem Fim, que me desafiou, e neste caso a minha mãe, para eu poder entregar os quadros do Sem Fim e poder fazer, na altura, o 9º ano no curso de fresador mecânico. Foi exatamente aquele que eu considero que a base do Sem Fim, a parte do desenho técnico, a parte toda da produção, acaba hoje em dia, cresceu ou nasceu com o Sem Fim e tornou-se hoje o meu dia-a-dia. Acaba por ser um pouco isso a minha ligação e a memória que tenho dos meus princípios com o Sem Fim como formando. Fui para o desemprego, por causa da situação precária que eu estava a ultrapassar, e através de um amigo meu tive conhecimento que o Sem Fim tinha aberto um curso de tecnologias mecânicas. Decidi concorrer, fui aceito, estive 1 ano e meio no Sem Fim, com um estágio incluído. Cheguei ao final do meu curso, comecei a enviar currículos e um deles foi aqui para a TSF. Acabei por cá ficar, nem menos de uma semana depois me chamaram para aqui, não é? E desde lá para cá. A formação foi importantíssima, foi importantíssima porque nós aprendemos variedíssimas coisas, desde o CNC, passando pelo desenho técnico, mesmo pelo trabalhar convencional com máquinas convencionais, tornos y fresadoras. Fomenta la formación e inserción profesional de los jóvenes en el sector. Sistema de aprendizaje. Cursos de educación y formación, CEF. Cursos de especialización tecnológica, CET. Entrei com o objetivo de tirar mesmo mecatrónica. Os objetivos de finalização de curso é obter os melhores resultados, é por isso que trabalho todos os dias, e depois adquirir um emprego estável onde possa mostrar as técnicas que me foi ensinado. Os meus familiares tiraram formação no Sem Fim, rapidamente encontraram um emprego nas empresas metalomecânicas. Fiz as novas oportunidades, completei 12º ano, foi-me proposto por uma das formadoras frequentar um set de formação tecnológica no Sem Fim, de manutenção industrial. Nos últimos 3 meses tínhamos que ir fazer um estágio numa qualquer indústria nacional. Eu escolhi para vir para a Ground Force. Os meus chefes gostaram da minha forma de trabalhar, da minha postura, da minha assiduidade. Estou aqui a trabalhar quase há 1 ano. Se não fosse o Sem Fim, não estaria aqui, de certeza absoluta. Formación de profesionales de formación. Formación inicial e continua de formadores. O formador tem 2 principais missões. Uma missão será, digamos assim, a formação técnica das pessoas e a formação pessoal. No que diz respeito à formação técnica, também não basta, digamos assim, o formador ser bom tecnicamente. Pedagogicamente, deve ser capaz de transmitir os seus conhecimentos. No que diz respeito à formação pessoal, o formador deve também ser capaz de incutir nas pessoas atitudes de autoformação, não só, digamos assim, técnicos, mas também de atitudes e comportamentos perante a sociedade e como atuar dentro da própria empresa também. O setor onde nós estamos inseridos é um setor muito dinâmico e exigente. O setor da metalurgia e metalomecânica, de alguma forma, força e impõe ao formador que tenha um conjunto bastante alargado de competências e que, simultaneamente, esteja no seu dia-a-dia muito atento, não só ao desenvolvimento, mas também à inovação tecnológica. E isso, de alguma forma, distingue o que é ser formador do Sem Fim. Os formadores do Sem Fim têm um conjunto muito abrangente de competências, alicerçada no contacto diário com as empresas do setor, com visitas diárias às empresas, não só na colocação de estagiários, mas também em projetos comuns com as empresas, alicerçado em projetos europeus, onde os formadores do Sem Fim têm a oportunidade de colaborar com formadores de outros países e partilhar experiências, e também alicerçado num conjunto de iniciativas e projetos de diferente natureza, em que, por exemplo, poderei destacar os campeonatos europeus e mundiais da formação profissional, onde o Sem Fim tem estado presente ao longo destes últimos anos e onde formandos e formadores do Sem Fim têm tido um papel de grande destaque. Desarrollamos proyectos de cooperación innovadores y de amplio alcance tanto en Portugal como en el extranjero. Hemos colaborado con 26 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
Promovemos prácticas en el extranjero para nuestros formadores y los asistentes a las formaciones. Contamos con una gran presencia en los países africanos de lengua oficial portuguesa y cooperamos con sus principales empresas. Investimos en innovación y en desarrollo. Hemos participado en concursos tanto en Portugal como a escala europea y mundial, con excelentes resultados. Tive a honra de também estar envolvida e estar no grupo dessas pessoas, que foi selecionada para participar nos campeonatos. Em 2007 participei no Campeonato do Mundo das Profissões realizado na altura no Japão. Consegui ganhar uma medalha de excelência. Foi o primeiro resultado que o Sem Fim obteve na área de desenho, o primeiro resultado concreto. Por isso, sinto-me muito orgulhosa por isso, por estar envolvida também e por estar no grupo de todas essas pessoas que têm vindo a tornar grande o nome Sem Fim. Participei no Sem Fim Skills, foi um campeonato interno de Sem Fins, em que participaram Porto, Troffa, Hermesinde, vários. Depois disso participei no Nacional, no Porto, obtive o primeiro lugar na Eletromecânica e agora participei no Europeu, que aconteceu em Lille, e obtive o terceiro lugar na Eletromecânica. Éramos os 8 concorrentes. Depois de ter obtido o terceiro lugar no concurso europeu, deu mais força para o Mundial. Deu mais garra e vontade de aprender e de conseguir. Providenciamos uma formação profissional para jovens e adultos, numa ótica da dupla certificação, a escolar e a profissional, visando sobretudo a sua qualificação com vista à empregabilidade, bem como o desenvolvimento organizacional das empresas, com ações específicas dirigidas sobretudo às PME, com vista à sua modernização e, consequentemente, ao aumento da sua competitividade. Este es nuestro equipo. «30 años de calidad. 30 años de éxito. 30 años de innovación. 30 años de formación. 30 años haciendo crecer a Portugal. Zenfin, 30 años caminando hacia el futuro. www.zenfin.pt www.facebook.com/zenfin.pt